Globo Esporte no ar com imagens aéreas de Ildemar Júnior. Pode chegar mais perto pra gente conversar mais juntinho. Eu não sei você, mas eu tô dando maior valor esse negócio de ter jogo praticamente todo dia. De Série A, de Eurocopa, assuntos do Globo Esporte de hoje. Hoje tem Ceará em campo, ontem teve Fortaleza em campo. Vamos mostrar também como é que foi um cearense num dos torneios mais tradicionais do mundo no tênis. Tem troca de técnico em clube cearense, cola na gente para ficar, como sempre, muito bem informado. Antes de tudo isso, vamos mostrar o mais novo motivo da alegria da torcida tricolor. Uma vitória emocionante em cima da Chapecoense, com um jogador a menos por quase todo o segundo tempo. Felipe Alves, tranquilo e calmo, como de costume. Atento, esperando a cobrança do pênalti. Dessa vez, não deu para o goleiro tricolor. A Chapecoense mostrou, no mínimo, que seria um jogo complicado. A gente estava mandando o jogo, a proposta deles é essa, de marcar a gente sem contra-ataque. Infelizmente, teve uma infelicidade nossa ali de cometer um pênalti e sair na frente. O árbitro marcou o pênalti. Sim, poderia ter sido um roteiro diferente no primeiro tempo. Por duas vezes, no mesmo lance, o goleiro da Chape defendeu. Levantou na área do Zido, Ederson defendeu o gol. Fortaleza, o primeiro tempo, criou 3 ou 4 situações de gol muito claras. Mas quem não criou tanto teve a melhor chance. Romarinho cometeu o pênalti em Fernandinho. O lance foi revisado. Anselmo Ramon na bola. 1-0. Anselmo Ramon para bater pela direita. Gol! Bateu firme, ó. Chapou! Eu considero que o primeiro tempo Fortaleza não merecia ir perdendo o jogo. Era um momento para voltar a vencer, aproveitar a fase ruim vivida pelo time da Chapecoense. Só que dentro de campo o jogo foi muito complicado, um duelo equilibrado. Sair atrás do placar dificultou ainda mais a vida do time tricolor. Mas no segundo tempo as coisas começaram a funcionar. Fortaleza voltou a comemorar no Brasileirão. Um Vojvoda mostrando ambição pela vitória. Com 4 minutos, a reação começou. David, agora artilheiro do time na temporada, empatou. Palma o goleirão, rebote David, na trave, entrou! Tudo que o time queria, reação começando cedo. Só que 4 minutos depois, o zagueiro Juan Quinteiro cometeu falta. Já tinha um amarelo, ganhou outro e foi expulso. Com 1 a menos, Vojvoda chamou um atacante para entrar em campo, Robson. Estranho, né? Ou seria ousado. Pouco tempo depois, sabe como é que Vojvoda estava? Assim. A aposta deu muito certo. O Robson virou o jogo. Pro Robson! Gol! O Leão do PC ruge, tá virando o jogo pra cima da Chape. Com 1 a menos, conseguindo uma virada com muito jogo pela frente. Seria a hora de se defender, fechar, garantir o resultado. Só que não. Iago Pikachu ampliou a vantagem. Marcação pra lá, pra cá, Pikachu, gol! Pra alegria do torcedor do Fortaleza e pra mais de 500 mil de cartoleiros. Tudo tranquilo, foi só administrar o resultado. Não, a Chapecoense diminuiu com o Perotti. De cabeça, Inácio, meio desvio, gol! Entrou no segundo tempo, aproveitou. E Felipe Alves ainda teve que evitar o gol de empate nesse chute aos 49 minutos. Uma vitória com superação. Muito orgulhoso, eu sei, confio em meus atletas, sei que classe de atletas têm, porque o treino todos os dias com eles.
confío plenamente, no en 11, sino en 27, 28 atletas que treino todos os dias. Dever de casa realizado com sucesso. Pelo menos até aqui, o Leão tá fazendo barulho. Vamos lá falar sobre essa importante vitória do Fortaleza com Tom Alexandrino. Tudo bem, Tom? Boa tarde. Tudo bem, né, Marcos? Boa tarde ao torcedor também. É o Fortaleza aprendendo a lidar com diferentes situações ao longo do campeonato, né, Tom? Dessa vez, com um a menos, ainda assim conseguiu fazer um bom jogo e vencer. E muito méritos do Vojvoda, né? Que eu acho que o elenco cada vez mais vai assimilando a ideia dele, ou ele está assimilando a ideia de características do elenco. A gente sempre pergunta e pondera antes de avaliar um trabalho. Seja por um início um pouco mais cambaleante, a gente sempre pede calma, tá no início. Da mesma maneira como o Fortaleza evoluiu muito rápido, conquistou os resultados, vem surpreendendo na forma de atuar e nos resultados conquistados na Série A gente também pondera. Só que as circunstâncias nos mostram que já dá para ter uma avaliação básica do Vojvoda, porque ele já passou por todos os cenários. A gente pega o jogo contra o Atlético Mineiro na estreia, contra o Inter, mas o jogo de ontem contra a Chape, especificamente entre todos que ele fez até o momento, a gente tem uma ideia muito clara de que cada vez mais o Fortaleza tem a cara do Vojvoda. Consegue um empate no início do segundo tempo. Você perde um jogador, o que é que você vai imaginar? Vai se retrancar e esperar jogar nos contra-ataques. O que é que o Vojvoda faz? Ele dá um nó tático, ele surpreende o Jair Ventura. Ele dá a sensação de que vai se retrair quando coloca o Robson e o Matheus Vargas. Não, ele marca pressão com o Romarinho, com o David, com o Robson, consegue o segundo gol e aí ele reforça o sistema defensivo com o Bruno Melo e o Luiz Henrique. Um nó tático do Vojvoda e de conhecimento também do elenco. E em mais uma escalação diferente que ele usou de início, né, surpreendeu sem dúvida a escalação do Quinteiro. Essa mudança, né, na zaga nitidamente não deu certo. A tentativa dele, Marcos, torcedor, além de preservar um pouco mais o desgaste do Tinga, era reforçar aquele setor defensivo e afundar um pouco mais os volantes, né? Tanto Ederson quanto Felipe jogar mais dentro do campo do adversário, queria se fechar. Até o Fortaleza assimilar essa ideia no jogo, correu alguns riscos. Vamos ver aqui, Tom, como é que ficou a situação do Fortaleza depois dessa rodada. Independentemente dos jogos que vamos ter hoje ainda, nada muda com relação à classificação do Fortaleza. Até o fim da rodada vai se manter no G4 com importantes 15 pontos, enquanto o Ceará está com 9, ainda vai jogar hoje contra o Bragantino, assunto de daqui a pouco do nosso GE. Surpreendente aqui o Juventude, em 6º lugar, subiu 8 posições ao vencer. Daqui a pouco a gente vai mostrar inclusive os gols do Juventude e de outras partidas. Tom, uma situação relativamente tranquila, favorável a todos nós, graças a Deus, né? Imagina a gente pensa nisso de Campeonato Brasileiro da Série A, tem que pensar nos 45 pontos. Sendo que antes da 10ª rodada você já conseguiu 15, então o momento do Fortaleza é fantástico. Fortaleza que não tem mais o zagueiro Wanderson, esse que você vai ver nas imagens. Wanderson que ajudou o time principalmente a permanecer na Série A na temporada passada, fez 24 partidas com essa camisa, um gol na Copa do Nordeste, foi campeão estadual, está de saída do PC porque vai voltar para o Bahia, que é detentor dos seus direitos. Ele estava aqui no Fortaleza apenas por empréstimo. Com essa saída, o Fortaleza só tem de zagueiros de ofício no elenco hoje, Quinteiro, Jackson, Benevenuto e Tite. É um setor para se olhar com atenção, né, Tom, até o fim do campeonato. Muda um pouquinho mais o cenário justamente pelo fato de ele estar utilizando outros jogadores em funções diferentes. Ou o Tinga ou o Bruno Melo ali como zagueiro pelo lado esquerdo. E o Tinga tem dado conta do recado demais. Eu prometi e vou mostrar para você outros gols da quarta de futebol. O primeiro gol saiu de um chute de Rafael Veiga que desviou em Daverson. O Inter empatou com o Edenilson de pênalti. E aos 43 do segundo tempo, Danilo completou o cruzamento, a bola subiu e entrou. Foi um gol meio sem querer, mas que garantiu a vitória do Palmeiras por 2-1 e deu muito alívio para o pressionado técnico Abel Ferreira. Em Volta Redonda, o Fluminense até saiu na frente do Atlético Paranaense. Gol do Fred já no primeiro minuto de jogo. Só que o Richard empatou. E depois do intervalo só deu furacão. Vitinho com chute de longe virou Atlético 2-1. Zé Ivaldo mandou de cabeça. E Nicão de pênalti fechou o placar. Atlético Paranaense vice-líder 4, Fluminense 1. Os reservas do Grêmio usaram até um cobertor para se aquecerem no banco de reservas. Frio de 3 graus. Em campo, o Paulinho Boy abriu o placar para o Juventude. A bola fez uma curva de efeito. Matheus Peixoto ampliou, aproveitando falha de Paulo Miranda. Juventude 2, Grêmio 0.
Em Salvador, o América Mineiro conquistou a primeira vitória nesse Brasileirão. Foi sobre o Bahia. Felipe Azevedo acertou um chute de longe. Juninho Valor ampliou com esse belo gol, o América 2-0. Rodriguinho descontou ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Ribamar aproveitou sobra na área, América 3-1. Juninho fez o quarto gol do América. E ainda deu tempo para o Gilberto marcar 2 vezes nos acréscimos da partida. Não evitou a derrota do Bahia, mas ele se isolou na artilharia do Brasileirão com 6 gols. América Mineiro 4, Bahia 3. Eu já volto aqui para você, lembrando os confrontos das quartas de final da Eurocopa, meus amigos, que começam amanhã. Amanhã, inclusive, tem jogo aqui na Verdes 4 da tarde. E que jogo? Bélgica e Itália. Também amanhã, 1 da tarde, Suíça e Espanha. Aí no sábado, Ucrânia e Inglaterra, às 4 da tarde. E 1 hora no Sport TV também, República Tcheca e Dinamarca. Vamos entrar um pouquinho no clima dessas quartas? Hello, my friends from Brazil. Olá, amigos do Brasil. Eu tô aqui em Londres desde o início da Euro, mas como não tem partida das quartas de final por aqui, vou viajar para Munique, na Alemanha, para acompanhar Bélgica e Itália. E você, Rafael De Angeli, onde você tá? Tô em São Petersburgo, Correge, na Rússia, uma das cidades mais bonitas da Europa. Tava todo mundo aqui esperando a França, mas aí foi lá o goleiro Sommer, brilhou, pegou o pênalti do Mbappé e agora a Suíça está nas quartas contra a Espanha. Mais surpreendente do que essa classificação da Suíça é o confronto que eu vou acompanhar aqui no Azerbaijão. Dinamarca e República Tcheca, que eliminou a Holanda. Marina, você veio para Roma na primeira fase e agora eu vim parar aqui para provar as delícias da cidade eterna. Aguinha com gás, cafezinho expresso, muito bem passado. Ah, Itália. Mas nada de seleção italiana por aqui agora. Próximo jogo vai ser entre Inglaterra e Ucrânia. É porque os italianos estão aqui em Munique, onde eu acabei de chegar. O time do sempre elegante Roberto Mancini só tomou 1 gol na Euro. E o desafio é o mais difícil até agora, a Bélgica de Romelu Lukaku. Roberto Mancini é elegante mesmo, mas quem é chique até no nome é o Patrick Schick, da República Tcheca. Autor de 4 gols nessa Euro, inclusive um golaço do meio-campo contra a Escócia. O goleiro tá fora do gol, pintou golaço! A Inglaterra chega a Roma com a moral de ter derrubado a Alemanha. Áreas de muito favorita contra a Ucrânia do técnico e ídolo Shevchenko. Mas as quartas de final começam lá em São Petersburgo. Fala daí, Rafael De Angeli. Por aqui, os dois times tiveram trabalho para chegar até as quartas de final. A Espanha só eliminou a Croácia na prorrogação. E a Suíça empatou com a França aos 44 do segundo tempo. E só foi ganhar o jogo nos pênaltis. É isso, as quartas começam amanhã. Suíça e Espanha ao vivo no Sport TV. E às 4 da tarde, aqui da Arena de Munique, Bélgica e Itália ao vivo na Globo. Até lá! É de arrepiar, não sei você, mas eu já estou ansioso demais. E hoje entramos no mês das Olimpíadas de Tóquio e os atletas convocados para a seleção brasileira olímpica já começaram a se apresentar. Vamos saber as informações com o Felipe Curi. Fala galera do Globo Esporte, a seleção brasileira que vai disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio começou a se apresentar na manhã desta quinta-feira aqui em São Paulo. Da lista inicial com 18 nomes, que a partir de amanhã vai ser uma lista com 22 nomes, tem 2 jogadores que não devem participar das Olimpíadas. São os casos de Gerson, do Olympique de Marseille, o clube francês já até enviou um ofício à CBF dizendo que não libera o jogador, e também o atacante Pedro, do Flamengo. O Flamengo conseguiu uma liminar na STJD que permite ao clube escalar o atacante durante os Jogos Olímpicos. 2 problemas para o técnico André Jardine resolver. Os 5 jogadores que se apresentaram hoje aqui são atletas que jogam no exterior. Antony, do Ajax, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Diego Carlos, do Sevilha, Matheus Cunha, do Hertha Berlim e o atacante Paulinho, do Bayer Leverkusen. Os jogadores que atuam no Brasil vão se apresentar à seleção brasileira no embarque, justamente na madrugada do dia 8 para o dia 9 de julho. Um abração, pessoal! Valeu, Felipe, pelas informações. O cearense Thiago Monteiro esteve em quadra num dos mais tradicionais torneios de tênis do mundo em Wimbledon.
Infelizmente, foi uma estreia já com derrota e eliminação do número 1 do nosso país. Thiago foi superado pelo canadense Félix Auger por 3-0 em 2 horas de prova. Agora o Thiago vai tentar a disputa de chave de duplas masculinas na companhia do Rafael Matos. Lembrando que o cearense Thiago Monteiro vai estar nas Olimpíadas de Tóquio, é um dos representantes do nosso país em busca de medalha no tênis. A gente faz uma paradinha rápida aqui no Globo Esporte e volta já com informação de troca de técnico em time cearense e, claro, tudo sobre o jogo do Ceará de hoje contra o Bragantino. Foram 28 anos de ausência do Phoenix Suns na decisão da NBA. A última vez que o time chegou à final foi em 1993. E olha, na época a derrota foi para o Chicago Bulls de apenas Michael Jordan. Mas esse longo período chegou ao fim. E pelas mãos de um ex-jogador do Los Angeles Clippers, o armador Chris Paul. O veterano de 36 anos liderou o time de Phoenix com 41 pontos e 8 assistências. Com uma liderança de ponta a ponta no placar, o Suns venceu o Clippers por 130-103. E fechou a série da final da Conferência Oeste por 4-2. Depois de ficar tanto tempo de fora da decisão, esse time do Phoenix Suns quer fazer ainda mais história. Ser campeão pela primeira vez da NBA. No pré-olímpico de basquete, a seleção brasileira garantiu uma vaga na semifinal depois de uma grande vitória sobre a Croácia por 94-67. Mas a missão dos jogadores do Brasil não é nada fácil. Apenas o campeão do pré-olímpico se classifica para os Jogos de Tóquio. Sem nenhuma vitória nas 4 rodadas disputadas até aqui na Série D, o Caucaia vai ter troca de técnico. O clube informou que Ederson Araújo pediu demissão e a diretoria aceitou o pedido. O Ederson fez parte de todo o planejamento da equipe para a 4ª Divisão Nacional, mas não deu certo. Só conseguiu 2 pontos em 2 empates e perdeu outras 2 partidas. O time é o lanterna do Grupo 3. Para tentar mudar essa situação, chega Carlos Júnior, treinador que esse ano comandou a equipe do 7 de setembro no Campeonato Pernambucano. Uma rápida passagem de 5 jogos e nenhuma vitória. Ele também já passou por muitos outros times, incluindo o Boca Júnior. Mas foi o Boca Júnior de Sergipe. Parece até o Barões da Pisadinha, né? Boa sorte, bom trabalho ao novo treinador do Caucaia. Excepcionalmente, esta semana, o DR da semana vai ser exibido hoje, porque terça não tivemos Globo Esporte, né, por causa do jogo Inglaterra e Alemanha. E o assunto do DR da semana de hoje é a falta de homem-gol. Nem Ceará, nem Fortaleza tem um homem-gol para chamar de seu. É isso, Daniel? Meus amigos, DR da semana no ar, para a gente falar a respeito, é uma reflexão até do que acabou acontecendo no último fim de semana com o Ceará e com Fortaleza, mas também, digamos, um certo saudosismo e um gosto pessoal aqui do comentarista, né? Cada vez mais no futebol, aquela função do 9, do goleador, daquele matador, tá caindo em desuso, né? E sendo cada vez menos utilizada nos times de futebol pela necessidade, né, de ser multifacetado, de desempenhar diversas funções dentro de campo, ter que ter perna para recompor e marcar. Não dá para ter mais aquele cara que tem só o faro de gol. Mas dá uma saudade, não dá? E por que eu tô trazendo isso aqui pro nosso DR? Porque na rodada do domingo, o Fortaleza enfrentou a equipe do Grêmio lá em Porto Alegre e o Ceará recebeu o São Paulo na Arena Castelão. E o que é que chamou a atenção? Os debates esportivos, né, até hoje. É justamente a quantidade de gols perdidos. E aí a gente puxa algumas situações. Por exemplo, artilheiros no Fortaleza na temporada, né? WP9 é o cara da função realmente, mas não é mais aquele titular absoluto, justamente por uma questão das funções que é necessário no time do Vojvoda ser desempenhado dentro de campo. E aí, Robson, David, jogadores que nunca foram goleadores,
ficam incumbidos de acabar botando a bola para dentro. No Ceará, o artilheiro da temporada é Saulo Mineiro, um jogador que muitas vezes nem era titular e é um jogador que claramente tem os problemas na finalização, inclusive com a principal deficiência, né? Os gols que o próprio Robinson perdeu, Mendonça no último lance, então isso tem chamado a atenção. Mas aí, né, torcedor, dá uma saudade daquela bola que, imaginando um Finazzi, um Magno Alves, um Sérgio Alves, um Rinaldo, cara, jogadores que brilharam com a camisa desses times e que você sabia podia tocar a bola, que era caixa. A gente cada vez menos tem isso, chamou a atenção os gols perdidos e é preciso abrir o olho porque a conta pode chegar. Bola fácil, chance clara, bota pra dentro. Mesmo sem esse homem-gol nato dentro do grupo, hoje o Ceará apresentou a melhor impressionante nas últimas semanas, né? Evoluiu de uma forma que há muito tempo o torcedor não via em tão pouco tempo. E hoje tenta manter essa boa fase diante do líder e último invicto da Série A, Bragantino. Jogo difícil para o vovô. Em 15 dias, tudo mudou. Abraços, sorrisos e comemoração. São 3 jogos sem perder, 5 pontos conquistados. Mas o que aconteceu em Porangabuçu em tão pouco tempo? Temos treinado muito forte, né? Concentrado naquilo que é para fazer e procurando errar o mínimo possível para poder sair com os resultados bons. Enfrentamos grandes equipes agora, conseguimos bons resultados. Por capricho não ganhamos algumas. Acertou algumas coisas que a gente estava precisando e a gente conseguiu desenvolver, né, aquilo que o Guto vem pedindo. Para continuar a sequência sem derrotas, o vovô vai passar por um grande desafio. O jogo de hoje é contra o Bragantino, líder isolado e último invicto da competição. Bom, sabemos que a equipe do Bragantino é uma equipe muito qualificada, né? É uma equipe que ainda não perdeu no campeonato. Sabemos que não vai ser fácil, mas temos que trabalhar em cima disso, né? E ter bastante concentração para poder chegar na quinta-feira, fazer um grande jogo e ter o máximo de capricho ali para poder ir em busca do resultado positivo. A notícia boa é que vários jogadores já voltaram do isolamento pós-infecção pela Covid-19. Nomes importantes, como Luiz Otávio, Kleber, Klaus, estão reintegrados. Mas para a partida de hoje, o zagueiro e capitão Luiz Otávio ainda não será utilizado. Ele nem viajou com o grupo, assim como o Jael e o lateral Gabriel Dias. Eles estão voltando agora de um processo de lesão e Covid. E aí o professor vai optar, né, pela melhor formação e creio que quando eles estiverem na melhor forma, o professor vai usá-los. Quem já saiu do isolamento e voltou muito bem foi o goleiro Richard. Na partida contra o São Paulo, ele foi titular e pôde ajudar o Ceará com boas defesas. Nesse período de quarentena, nos últimos 2 dias, né, eu pude fazer alguns trabalhos, né, online. Né, eu já estava me sentindo melhor, né, não estava mais sentindo nenhum sintoma. E foi muito importante, né, para que eu pudesse também voltar e não sentir tanto, né. Com o time agora com mais peças disponíveis, o desejo de todos dentro do Ceará é continuar evoluindo, para que imagens de abraços e sorrisos continuem sendo muito mais frequentes. O time está voltando a se ajustar, né, Tom? Como em outros tempos, mas hoje o adversário também deve complicar bastante a vida do vovô. E o Ceará, ele precisa administrar, assim como o próprio adversário, a questão do desgaste, né? Eu acho que jogo em cima de jogo, você tendo que repetir as mesmas escalações, você tendo que buscar uma alternativa, esse quarteto ofensivo que ele vem conseguindo encaixar, com o Jorginho, com o Mendonça, com o Saulo, com o Lima. E o Daniel falou no DR a questão do 9 matador, né? Eu acho que o esquema do Ceará premia muito o tal do 9 tático. E o Saulo premia muito bem essa característica que tanto pede o Guto, que ele abre espaço, ele consegue se infiltrar na defesa, ele consegue fazer esse ir e vir, principalmente dando espaço mais para o Mendonça, que cresceu de produção nos últimos jogos. Tá aqui um possível time do Guto Ferreira hoje, sem muita novidade, além do Buiú na lateral direita, né, mantendo o Marlon no meio campo, que vem jogando bem ao lado do Fernando Sobral. No mais, nenhuma mudança.
Saulo aqui como centroavante, mas é importante destacar também que o Kleber está à disposição, né? E pode pintar nessa equipe mesmo que seja no segundo tempo, uma boa opção também, você falando aí da função do centroavante. Tem a questão do desgaste físico, né? O Guto pontuou após a partida contra o São Paulo sobre a questão do Pacheco, que está no limite. Eu acho que coloca um asterisco aí no Pacheco sobre a questão se ele vai entrar, vai iniciar como titular. O Kelvin foi para a entrevista, alguns indícios, como a gente não vê treino, né? A gente acaba palpitando em cima do que o treinador fala. E o Kelvin é um bom lateral, apesar da pouca idade, né? Se mostrou muito maduro em muitos jogos já, fazendo gol contra o Flamengo, tendo boas participações também com a camisa alvinegra. Tom, muito obrigado pela sua participação. Valeu, Marquinhos. Amanhã tem Tom Tático, né? Já estou dando spoiler aqui, a gente traz Ederson. os destaques. E tá jogando demais também o Ederson no Fortaleza. Inclusive está no meu cartola, assim como o Pikachu, e está me ajudando a mitar na rodada. Obrigado pela sua participação. Valeu, Marquinhos. Grande abraço. 4 horas, jogo no ge.globo.ce, também no Premiere. A partir das 3 já abre o tempo real lá no nosso site e também nas nossas redes sociais. Acompanhe para não perder nenhuma notícia, @Globo Esporte CE. Obrigado a você, uma boa tarde e tchau.